Olá, bem-vindo ao Panorama, um espaço em que a democracia, os direitos humanos e as lutas sociais são destaque. Você acompanha aqui reportagens exibidas no seu jornal, o Telejornal da TVT, com análises do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais. A gente começa o Panorama de hoje mostrando para você a história da Preta Rara. A Preta hoje é historiadora, mas ela trabalhou muitos anos como empregada doméstica e viveu muitas situações de opressão por parte dos patrões. Para divulgar depoimentos de outras trabalhadoras que também sentiram na pele a mesma discriminação, a Preta Rara criou uma página no Facebook. A repercussão foi tão grande que os desabafos agora vão virar livro. Quem conta essa história pra gente é a repórter Cissa Soriano. Fiquei em choque ao ver que aquela mulher que cuidou da noiva praticamente desde quando ela nasceu, que deveria estar em uma posição de destaque naquele casamento, estava vestida com tanta simplicidade, provavelmente a melhor roupa que ela tinha, chinelos de dedo já bem gastos, e estava lá escondidinha no fundo da igreja. Lastimável. Este é um dos 4.000 depoimentos reunidos na fanpage Eu Empregada Doméstica. Criada só há 3 meses pela historiadora Preta Rara, a página tem mais de 14.000 seguidores. Preta também foi doméstica, a exemplo da avó e da mãe. Quando eu falei para minha mãe que não conseguia emprego, que eu tinha conseguido emprego na casa de família, minha mãe começou a chorar. Ela chorou muito, ficou muito nervosa. E eu não sabia por qual motivo, por que ela estava chorando, né? E aí só depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu entendi que era por conta das opressões que ela já tinha passado, a minha avó também já tinha passado. Eu, Empregada Doméstica, nasceu de um desabafo de Preta nas redes sociais, que acabou motivando milhares de depoimentos. A repercussão foi tão grande que Preta resolveu transformar os relatos num livro para dar voz a um universo que reúne 6 milhões de mulheres em todo o Brasil. Então o livro é para fazer mais uma provocação, para levantar o tapete da família tradicional brasileira e ver que existem ainda pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. E aí esse livro ele vai trazer uma narrativa das minhas experiências de 7 anos enquanto doméstica, juntando com algumas experiências da minha avó, da minha mãe, e entrelaçando com as experiências dessas mulheres que enviaram esses 4.000 relatos, né? Historiadora, rapper, modelo plus size, Preta Rara sabe que o rumo da sua história é incomum e o seu final só foi feliz porque encontrou uma patroa que a tratou com dignidade. Em 7 anos, uma casa eu consegui receber um tratamento humanizado. Então foi uma patroa que ela era advogada, ela é advogada, e eu limpava, fui contratada para limpar a casa dela. Eu sempre deixava a prateleira de livros por último, porque aí eu acelerava todo o serviço para poder dar um tempo lá e eu consegui ler. E foi assim que eu li o livro Olga. E aí eu fazia isso de forma escondida, porque todos os lugares a gente sempre trabalha com muito medo, né? Porque qualquer coisa pode ser errado e você levar uma bronca gigantesca. E teve um dia que ela viu eu lendo, aí quando eu vi eu fiquei muito assustada, já comecei a pedir desculpa, comecei a chorar. E aí ela, não, por que você tá chorando? Eu falei, não, desculpa, é que eu deixei por último, porque eu queria ler o livro. Ela, não, pode levar esse livro para casa. E aí ela começou a perguntar se eu tinha interesse de estudar. Eu falei que sim. Naquela época eu já estava bem decidida das minhas convicções, que eu queria estudar história. E ela começou a me incentivar, a me indicar livros, para vocês verem que quando eu ingressei no primeiro ano da universidade, alguns livros e textos que ela indicou eu já tinha lido. Uma campanha na internet busca apoio financeiro para editar o livro, que deve ser publicado em maio de 2017. A nossa intenção com esse financiamento colaborativo é que as pessoas se sintam parte desse processo, que o Brasil entenda que as trabalhadoras domésticas são prestadoras de serviços. Nós não queremos ser da sua família. Você acompanha agora outra história que evidencia um problema frequente em nosso país e que raramente é denunciado, divulgado ou punido: o racismo. Luana Teófilo é pós-graduada em Linguística. Ela foi constrangida e demitida por denunciar um caso de racismo que ela sofreu na empresa em que trabalhava. E inspirada na iniciativa da Preta Rara que nós acabamos de ver,
Ela também criou uma página no Facebook para denunciar casos de racismo no ambiente de trabalho. Luana é mestre em Linguística pela Universidade Sorbonne Nouvelle de Paris e graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela estava em período de experiência como desenvolvedora de negócios numa multinacional de marketing e relações públicas em São Paulo. Ela conta que desde que entrou na empresa foi discriminada. Eu trabalhava nessa empresa, me dava muito bem com as pessoas, eu ouvia esses pequenos comentários, mas eu também entendia que era uma forma de comunicação. Já na minha primeira semana, o chefe, né, o meu gerente, para fazer um treinamento, ele falou que eu não passava de uma negrita, que para as pessoas lá fora eu não passava de uma negrita, que eu tinha que me provar. A situação ficou insuportável para Luana depois que fez tranças no cabelo. O visual incomodou o gerente e principalmente a presidenta da empresa. E chegou o dia, ela tinha ficado um tempo fora, quando ela voltou, no primeiro dia ela olhou, conversou numa boa, ai, quanto tempo, demora, né? Normal. Chegou no dia 14 de setembro, ela veio, era umas 6 da tarde, e diante de todos os meus colegas, ela já veio vindo de longe, olhando para mim feio. Eu estou lá trabalhando no computador, ela veio parando na minha frente e falou, eu não vou aguentar, eu vou falar, tira isso. Eu falei, hã? Eu fiquei tipo um segundo assim que o mundo parou, Ela, tira isso, gesticulando assim. Indignada, Luana fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais. Ela também exigiu da matriz da empresa, nos Estados Unidos, uma retratação da atitude da presidenta, que nunca foi feita. Um mês depois da denúncia, Luana foi demitida por baixa performance. Para finalizar, no dia 20, eu fui despedida, o RH me chamou com esse gerente, né? E eles falaram, olha, por questão de performance, a gente não vai efetivar o seu contrato. E eu falei, é mentira, né? Vocês estão sendo formais. Você vai ser acompanhada para fora. Eu falei, oi? Procedimento da empresa. Então, em 2016, uma mulher preta foi escoltada para fora de um escritório na frente da empresa inteira. Em nota, a empresa PR Newswire afirma que repudia qualquer tipo de intolerância e preconceito e que dedicou todos os esforços para elucidar o episódio, que está devidamente esclarecido. Luana, no entanto, não se deu por satisfeita. Criou esta página no Facebook para compartilhar sua história e denunciar a discriminação. É muito importante eu citar a página Eu Empregada Doméstica, não sei se você conhece, que também é uma página de relatos criada por uma mulher que é chamada de Preta Rara. Lendo os relatos das empregadas, aquilo me empoderou como trabalhadora, porque ali, nessa página, você vê que a escravidão nem começou a acabar ainda, nem começou, porque as mulheres pretas continuam sendo escravizadas dentro das casas. Então, aquilo me empoderou para criar esse modelo de página, receber os relatos e não só poder contar a minha história, e é uma catarse, porque eu desabafo, as pessoas desabafam para mim, às vezes a pessoa nem manda um relato, ela só quer falar, eu sei o que é isso. O prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos já tem os vencedores de 2016. A repórter Michele Gomes acompanhou uma roda de conversa promovida pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo com alguns dos premiados para discutir a atual conjuntura política no país. E o jornalista Vladimir Herzog, morto há exatamente 41 anos pela ditadura militar, foi homenageado com uma obra de arte. A escultura, com mais de 2 metros de altura, feita com 200 quilos de bronze fundido, é obra do artista plástico Elifas Andreato. É uma homenagem ao jornalista que se tornou símbolo da luta pela democracia e liberdade de expressão. Neste ano, foram premiados 16 jornalistas em 8 categorias: arte, fotografia, internet, jornal, rádio, revista, documentário e reportagem de TV. Essa é que é a importância do prêmio, é valorizar o trabalho desses jornalistas que estão buscando trazer à luz para as pessoas desses absurdos, dessas violações que a gente ainda sofre. O jornalista Natan Fernandes venceu na categoria Revista, com a reportagem Bandido Bom Não é Bandido Morto, matéria de capa da Galileu. Muita gente até critica os direitos humanos, está defendendo o bandido, né? A gente ouviu muito, a gente tem ouvido isso muito na Galileu, né? Na categoria Documentário de TV, a jornalista Luana Ibelli, da TV Brasil, recebeu menção honrosa com a grande reportagem sobre racismo na escola.
carregar um prêmio com o nome do Vladimir Herzog é um reconhecimento, assim, muito importante. E a gente dá maior importância para o prêmio porque ele ressalta, ele destaca essas matérias que defendem os direitos humanos, que defendem a democracia, que defendem o que para nós é a essência de uma sociedade democrática, aberta, plural, como a gente quer construir no Brasil. No próximo bloco, você acompanha a mobilização de estudantes secundaristas em todo o país que estão ocupando centenas de escolas contra o congelamento de investimentos públicos e contra a medida provisória que impõe a reforma do ensino médio. O Panorama volta já.